O esporte é um reflexo muito interessante da vida que levamos. Alguns esportes demandam um esforço pessoal, único e individual. Outros esportes, o coletivo é mais importante. Há esportes, como a corrida, por exemplo, em que a velocidade é essencial. Em outros esportes, não há velocidade. A precisão é determinante, como, por exemplo, a sinuca. Há esportes em que uma pontuação maior determina quem será o vencedor. Um exemplo disso é o basquete. Mas há esportes em que quanto menos ponto a pessoa tiver, melhor ela é. Um exemplo disso é o golfe. Isso demonstra que cada esporte tem a sua particularidade, assim como as pessoas. E na prática do esporte, revela-se muito da nossa personalidade. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Hoje nós vamos conversar sobre ministério e esporte. E aí eu convidei alguém que sabe muito mais a respeito disso do que eu. Então eu vou trocar de roupa e já volto com o meu convidado. Toda quinta, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, nós temos uma conversa com a liderança da igreja, com pessoas especializadas em determinada área, mas sempre algo que possa edificar a sua vida, aumentar a sua comunhão com a igreja, aumentar o seu conhecimento de Bíblia, do dia a dia da igreja, da congregação. Então, eu sempre tento trazer alguém que sabe mais sobre determinado assunto do que eu. Então, se você tem qualquer sugestão, se você tem qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo, ou vou tentando gravar assuntos sobre, ou vou procurando pessoas que saibam responder muito bem essa questão. Do mesmo modo, eu queria te convidar para toda terça, lá no meu canal chamado Teolegal, está aparecendo o endereço aqui, eu tenho uma série chamada A Bíblia Explicada. Nela, eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. E se você também quer conhecer um pouco mais de Bíblia, quer conhecer um pouco mais de teologia, entre em contato comigo nesse e-mail, alunoibbr@gmail.com. Nesse e-mail, eu consigo direcionar você para as turmas de EBD que tem aqui na IBBR, mesmo que você esteja fora de Curitiba. Porque nós temos uma plataforma de turmas com aulas online, algumas turmas já estão andando, algumas turmas você consegue entrar essa semana já, se você quiser aprender mais sobre Bíblia, aprender mais sobre teologia, algumas turmas já estão disponíveis. Há turmas de outras áreas também, então entre em contato para ter mais informações nesse e-mail. Como você trata o seu filho? Que pronomes você usa para isso? Como você trata o seu irmão mesmo, de nascimento? E como que você se refere ao seu pastor? Você chama sempre ele de pastor? Ou chama ele pelo nome? Como você chama o seu porteiro? Algumas das nossas interações sociais têm regra fixa, outras não. E algumas têm muitas possibilidades. Para algumas outras interações, há uma retidão, um padrão, uma observação de regras que é essencial. Na prática do esporte, além de uma série de benefícios para a saúde, o observar de determinadas regras também nos traz ganhos comportamentais e sociais. Então, para falar do papel do esporte dentro da igreja, eu convidei o nosso líder do Ministério de Esportes da IBBR, que é o Walter Zoccarato. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pastor. Graça e paz. Que alegria poder estar aqui. E é sempre muito bom falar de esporte, né? Eu estou bem feliz de estar aqui. Eu espero passar bem por essa sabatina aqui. A sua sabatina vai ser depois, uma outra hora. O Walter é arquiteto, é esposo da Andréia, pai da Liv e do Léo, é o ministro de esportes aqui da IBBR, está estudando teologia, e aí quando terminar o curso, aí sim vai ter uma sabatina, que é o seu concílio ao ministério pastoral. Então, ainda tem uma caminhadinha até lá, mas vai chegar esse momento.
E a gente sempre... você vê que eu coloquei uma roupa especial para conversar contigo hoje, né? Não podia conversar sobre esporte tão engomadinho como estava antes. Então, coloquei uma roupa especial justamente porque é uma conversa especial. E dentro... Já não gostei muito dessa tua roupa aí não, pastor. Não, mas essa roupa é em homenagem ao Diogo, membro aqui da IBBR, que joga nesse time de futebol americano. É por isso a roupa. Mas dentro do processo de caminhada, inclusive, essa é a primeira pergunta do Concílio Batista. Dentro do processo de caminhada, para alguém se tornar líder dentro de uma igreja cristã, essa pessoa tem que ter a comunhão, né? Além de ter um conhecimento sobre aquela área que ela vai trabalhar, ela precisa ter a comunhão, estar em dia na sua vida espiritual. Por isso, nós trazemos para dentro da igreja, como ministros e como líderes de determinados ministérios, né? Líder de ministério e ministro é a mesma coisa. Nós trazemos pessoas que têm uma fé, uma conversão e um compromisso com Deus. Não é diferente no seu caso. Você passou pelo mesmo crivo. Como foi a sua conversão? Vamos lá. Eu me converti, eu tinha 23 anos. Eu passava por um período assim de juventude bem complicada, num momento assim de frustrações, e assim dúvidas, né, com relação ao meu futuro, frustrações dos relacionamentos, frustrações profissionais, e foi muito interessante, porque quem, na verdade, me apresentou Jesus Cristo foi minha esposa, né? Eu namorava com a Andréia, e assim, eu percebi que tinha algo diferente nela, e era algo que realmente faltava em mim, né? Então eu assim tinha muitas dúvidas. Eu sou criado num lar cristão católico, mas cheios assim de manias e hábitos e cultura portuguesa. Então eu desde criança, em finais de semana, eu dançava Roberto Leal, era sempre ali com bacalhau, e eles devotos de Nossa Senhora de Fátima. Então, sempre que meu pai trocava de carro, eu ia para Aparecida do Norte. Eu ia no dia 28 de todo mês na igreja de São Judas, mas eu nunca soube do porquê que eu fazia tudo isso. E eu fazia realmente porque eu fazia parte daquela família, né? Mas aquilo, na verdade, nunca me preencheu, aquilo, de verdade, nunca... Era muito mais um costume familiar do que uma espiritualidade em si. Com certeza. Era um hábito mesmo. Então, era uma regra, vamos dizer assim, mas eu via muito pouca espiritualidade, né? Vocação, enfim. E eu... jovem, né? Com várias dúvidas, e vi na Andréia, naquela moça, algo diferente. Ela também tinha muito pouco tempo de conversão, e foi interessante que a gente resolveu dar esse passo, e a gente assim praticamente cresceu junto na fé, né? Então a minha conversão foi assim. Foi muito interessante, já vai de encontro ao nosso tema. Eu nunca havia perdido um Corinthians e Palmeiras. E eu, na verdade, já dormia diferente, porque eu sabia que eu tinha que acordar para ir para o estádio. Eu sempre fui muito em estádio. Eu acompanhava o Corinthians em todos os lugares. Era a minha tribo, né? Um tem banda, né? O outro andava de skate. O meu negócio era futebol. E naquele domingo eu acordei diferente, e eu não quis ir para o estádio. Meu irmão pronto, ele falou, mas como é que é isso? Eu falei, não, hoje eu vou para a igreja. Aí ele falou, não, você não está muito bem, não.
Eu falei, não, hoje eu não vou para o estádio, acho que eu vou para a igreja, mas eu fiquei com aquilo durante todo o dia, né? E aí, no final do dia, eu resolvi ir com a Andréia para a igreja, e naquele dia mesmo eu levantei minha mão, quando foi feito o apelo, e eu creio em nome de Jesus que naquele dia, realmente, o Espírito Santo veio com tudo dentro da minha vida, porque é muito mais do que emoção, do que a própria decisão, eu já me senti saindo daquela igreja diferente. Então, foi assim. Foi impactante. E aí, quando eu estava fazendo a introdução de quem é o Walter, eu falei que você é arquiteto. Okay? E aí, nós temos alguns... E aí, estudando teologia, para logo ser pastor. Mas, para ser pastor, tem que fazer teologia. Ok, essa caminhada, tranquilo. Mas você já falou de que o esporte sempre esteve presente na sua vida. Por que você foi fazer arquitetura? Por que você não foi ser um educador físico? E quando que você percebeu que o seu chamado pastoral era na área de esportes? Então, isso é interessante, né? Quando a gente conversou um pouquinho sobre, né, alguns temas que iam ser colocados aqui, eu fiquei realmente com essa questão, né? Chamado vocacional para a área de esportes. Foi muito interessante o que aconteceu, porque assim, eu não tinha ideia nenhuma do que acontecia num ambiente evangélico. Eu não sabia. Eu tinha uma avó, a mãe do meu pai, ela era testemunha de Jeová, mas ela, assim, sempre muito na dela, nunca envolveu nenhum tipo de assunto entre famílias que tocassem na questão de religião, porque minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, sempre assim, muito falantes, extrovertidos, era sempre uma bagunça, então muito pouco se falava de religião, e ela também nunca quis influenciar ninguém, ela era a única pessoa, vamos dizer assim, que não era católica, né? Mas assim, eu, apesar de sempre ter gostado de futebol, eu não imaginava que evangélico jogava bola. Era um negócio assim... Mas isso, você sabe que há muitas pessoas que pensam isso, né? Eu sei, e uma das coisas, inclusive, que fez com que eu investisse no ministério foi isso também. Porque assim como eu, que não sabia, por exemplo, que uma igreja evangélica tinha esportes, também poderia não ter artes, também poderia não ter eventos, né? É uma ignorância espiritual, até porque eu tinha um hábito de alguns dias ir na igreja por determinada situação, mas espiritualidade quase que nenhuma. Entendi que ali era algo que eu podia investir bastante. E quando eu me converti na primeira igreja batista de Santo André, eu logo fui detectado por uma meia dúzia lá. A Andréia me apresentou para algumas pessoas, poucas que ela conhecia, porque fazia pouco tempo, né, que ela também ia na igreja. Falou assim, você joga bola? Eu falei, olha, cara, eu vou falar que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, né? Falou, não, porque a gente tem um time de futebol da igreja, tal, e a gente se reúne. Eu falei, não, é verdade. Você respondeu ressabiado, achando que ia tomar um puxão de orelha. Eu não sei, eu pensei tanta coisa naquela hora, eu falei assim, mas espera aí, eu não sabia, inclusive, se eu falava que eu jogava bola, né? Vou falar que eu jogo bola, vão falar que é pecado, já vão falar que não serve para estar aqui. Aí eu falei, nossa, mas eu fui já espontâneo, falei, nossa, eu amo jogar futebol, eu ia para estádio na barriga da minha mãe, quando ela era grávida, e eu gosto muito de futebol. Eu falei, não, então vem com a gente se reúne no sábado pela manhã, e vem, você vai conhecer tudo. E dali em diante, eu não deixei mais de frequentar o Ministério de Esportes da igreja. E foi muito assim gratificante, porque logo no primeiro dia que eu fui, eles se reuniam entre os membros, e a cada 2 finais de semana eles visitavam um clube, ou um campo, ou um outro time para evangelismo. Então eu já entrei no Ministério de Esportes evangelizando
mas conhecendo muito pouco de Jesus. E eu sempre ia para o jogo de evangelismo com medo de chegar na hora e o líder falar assim, hoje é você que vai orar lá no campo. Nossa, pastor, eu, né, naquela, falei, meu Deus, eu ainda não estou preparado, mas eu sei que uma hora eles vão me pedir para fazer. E eu fui começando a observar muito a minha liderança na hora de orar em campo, e era um trabalho assim maravilhoso. Eu até hoje lembro de situações assim, de conversões naquela hora, de homens assim que algumas vezes chegavam até bêbado para jogar, ou até drogado para jogar, e antes de começar o jogo já se convertia, né? Então aquilo foi me encantando, aquilo foi enchendo meu coração. Eu falei, não, agora eu quero isso aí, eu quero. E aí foi ao contrário, eu comecei a ganhar confiança, e chegava antes do jogo, eu falava para o meu líder, eu posso levar essa palavra aí? Ele falou, não, calma, você está fazendo escola dominical, você está aprendendo da Bíblia, né? Precisa estar mais seguro. Mas foi assim, então, foi através do futebol de campo que a gente começou a participar assim, do Ministério de Esportes. Mas foi isso, era algo que eu sempre gostei, desde criança. Eu já ia para estádio com meu pai, quando criança. Ele jogava futebol de salão, eu ia acompanhar ele. Mas o Ministério de Esportes, essa vocação, ela surgiu logo que eu me converti, que eu descobri que tinha futebol na igreja. Arquiteto de formação, ministro de esportes, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de desenhar, de copiar as coisas, de sentar e copiar mesmo, desenhar, criar as coisas. Eu não me importava quando minha mãe me punha de castigo, porque eu gostava de desenhar. Então eu não ia jogar futebol, não ia para a rua, mas eu ficava desenhando ali. E eu sempre gostei muito de desenhar. E sempre fui, assim, muito ligado com arte, mas é uma questão minha mesmo. Eu sempre gostei de obra de arte, sempre gostei de estudar arte, desde a época de colégio. Gosto de arte barroca, gosto do neoclássico, gosto do moderno, do pós-moderno. Eu gosto de estudar essas fases, sabe, da arquitetura. E a arquitetura tem tudo a ver com o ser humano, então o ser humano é capaz de mudar a arquitetura e a arquitetura é capaz de mudar o ser humano, não é? Então, você esteve um tempo em Portugal, sabe bem do que eu estou falando. A Andréia, às vezes, fica assim, até sem reação em alguns lugares que a gente visita. A gente, algum tempo atrás, teve a oportunidade de viajar também. Eu tinha um sonho, por exemplo, de conhecer o Coliseu. Eu tinha um sonho de conhecer Florença, né, que é o berço, né, da arte renascentista, tudo. E assim, sempre nos livros, né, da faculdade, tudo, eu de verdade, não é que eu não imaginava que um dia eu pudesse ter a oportunidade de ir, porque eu sempre acreditei que um dia eu iria, mas quando realmente eu fui e conheci, eu fiquei em estado de choque, assim. Então, eu vivencio os lugares, né? É como se eu voltasse há 500, 600 anos atrás e tivesse ali com quem presenciou, né, as coisas. Então, arquitetura por isso. Meu pai era farmacêutico, né? Eu comecei trabalhando atrás de um balcão de farmácia, já aprendi a lidar com as dores das pessoas desde criança, mas é tudo em função das pessoas. A arquitetura que eu fui estudar, interessante, né? Porque o mercado profissional me condicionou para a arquitetura de interiores. Então, assim, não importa se o espaço é pequeno ou se o espaço é grande, o que importa é a saúde daquela pessoa dentro daquele lugar. O que importa é se aquilo traz emoção para ela, se traz satisfação. E aquilo foi tomando conta de mim. Então, por isso que eu fiz arquitetura e não fiz, por exemplo, educação física, né? Porque essa questão da arte realmente sempre foi muito mais forte. Inclusive, pastor, a igreja que nós congregávamos em São Paulo passou por todo um processo de mudança, de reforma, de restauração, mudança de logotipo, e eu tive o privilégio de participar disso, sabe? E hoje, vendo esse projeto da nossa igreja, essas alterações, essas mudanças, isso tudo mexe comigo, sabe? De verdade, eu fico muito feliz quando eu vejo uma reforma. Tem gente que morre de medo de reforma, né?
de quebrar uma parede, tudo. Eu sou apaixonado por isso aí, vivo por isso, né? E trabalho com isso. Mas foi por isso que, né, você perguntou de onde veio a arquitetura. Legal, legal. E hoje aqui na IBBR, quando a gente fala de esportes, estamos no Brasil, a primeira ideia que vem é futebol. Mas não tem só futebol como esporte aqui na IBBR. Como que o Ministério está dividido? Então, infelizmente por essa questão de pandemia, alguns planos foram assim abortados, né? Já no começo do ano passado, aliás, no final do ano retrasado, quando a gente faz aquela apresentação, né, do cronograma, o planejamento para o próximo ano, então que foi de 19 para 20, a gente já tinha ali planejado para começar a caminhada IBBR, para quem, né, quer caminhar e sem assim muita, não digo preocupação, mas sem aquela questão de ser atleta, enfim, mais para caminhar mesmo, ter comunhão, o pedal da IBBR e algumas outras modalidades dentro do próprio futebol, como futebol de salão, futebol de campo. Inclusive, nós mandamos fazer o uniforme de futebol de campo, ele está pronto e a gente não conseguiu estrear ainda. Então, assim, a gente já tinha um planejamento, ele existe, ele está pronto, para dar início a algumas outras modalidades, mas a gente não teve condições ainda. Mas hoje, a gente tem a modalidade de futebol com 2 horários no Futebol Society e o pedal IBBR. O pedal que junto com o irmão Gerson e agora com o irmão William, hora ou outra se reúnem com algumas pessoas para fazer um pedal. Então, a gente está praticamente pronto para inserir num calendário para a igreja, né? Então, são essas modalidades. Mas, nesse planejamento, já tem, inclusive, futebol feminino. Me procuraram e muito aqui na igreja para futebol feminino. Inclusive, algumas esposas de membros do Ministério de Futebol que vão e acompanham, se interessaram. O pedal com mais modalidades, não só urbano, mas cross, né, de montanha e tudo. E alguns outros, como vôlei, basquete, né? Então, a gente tem conseguido alguns lugares para essa prática, que também é uma preocupação. Então, mas esse planejamento já estava assim, bem avançado. Mas hoje, realmente, o que a gente está fazendo mais forte e que a gente não deixou, que já era o que já estava acontecendo, era o Futebol Society. É natural que, nesse tempo que estamos passando, algumas coisas dão uma seguradinha, né? E a minha próxima pergunta é justamente nesse sentido. Então, a pandemia afetou muitas áreas dentro e fora da igreja, né? Como que você passou por esse tempo? Como que você lidou? E aí aqui vem também a pergunta com relação ao coração do líder, né? Como que o coração do líder se manteve nesse tempo? Que tipo de mudança você teve que fazer? Como que você trabalhou o coração do pessoal? Porque um time é muito mais do que uma galerinha que se joga né, se junta para jogar. Como que você ministrou no coração deles nesse tempo? Mas a questão das mudanças depois da pandemia, né? Como é que a gente consegue fazer esse pessoal acreditando, confiando, não jogando bola, né? Como é que um ministério de esportes que tem hoje, né, em função da pandemia, 90% das atenções voltadas para o futebol, mantém um grupo forte? Isso é muito legal, eu fico muito feliz de responder isso, porque apesar do futebol ser o fim, o que vem antes e o que vem durante é muito mais forte. Muito mais. Tipo, o pessoal que faz parte do Ministério de Esportes no futebol, eles realmente entendem o porquê do Ministério de Futebol e o que eles estão fazendo lá. Muito legal essa oportunidade também, até para quem vai nos assistir na igreja e quem está assistindo fora da igreja. Talvez alguns membros de outras igrejas nem tenham Ministério de Esportes e talvez vão procurar entender o que eu vou dizer aqui. Em alguns lugares,
o Ministério de Esportes, ele não é muito bem visto. É verdade. Né? Eu falo isso com tranquilidade, com propriedade, porque alguns anos atrás, tinham esposas que não autorizavam seus maridos ir jogar futebol no ministério da igreja, porque realmente acreditava que era só futebol. Né? Então era para estar em casa, era para estar ajudando, era para estar fazendo alguma coisa, mas o futebol ele não deixa de ir. Só que poucas pessoas sabem que nós oramos, nós consagramos, nós fazemos um devocional. Todos os dias tem devocional antes da prática do futebol. Então, tem ali pedidos de oração, não é? A gente tem ali tempos de consagração. Então, tem muita coisa que envolve, sabe? E por isso que nesse período de distanciamento, o grupo não se perdeu. Claro que tem essa questão da intensificação ali, né, de estar próximo, né, porque a gente não está em quadra, a gente está ali num grupo de WhatsApp, mas hoje, para você ter uma ideia, pastor, o grupo de futebol da integração, que é o que a gente chama de quinta-feira, são 55 homens. Quinta-feira é integração porque é aquele dia que a gente consegue trazer os convidados. Tem uma palavra mais forte, tem uma oração mais forte. E de segunda foi criado o Masters, que é só o pessoal que assim vai lá para brincar, né? É os que estão fora do peso, ou alguns que não querem ir junto com os meninos, que é mais pegado. São 33. Então são mais de 80 homens, olha só. Tem igreja que não tem isso de membresia, às vezes. Exatamente. E o interessante do futebol, dentro do ministério, é que a grande maioria dos homens se sentem à vontade ali, porque fala a língua dele. Né? Então, às vezes a gente escuta, homem só sabe falar de futebol ou de política. Não é que só sabe, é que tem mais liberdade, é mais descontraído. E aí que está a estratégia. É nessa descontração, é nessa abertura que a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus. Então, assim, quantos homens, eu falo homens porque hoje ainda a modalidade é masculina, mas a ideia é fazer feminino também. Talvez não estejam aqui mesmo, nessa igreja, chegando agora, graças a Deus, né? Tem chegado muita gente. E até em outras igrejas que não sabem que dentro da igreja tem futebol. E ali ele abre o coração, pastor. Se ele não abre no grupo ali antes da bola rolar, ele fala com o líder. Muitas vezes ele não fala para o pastor, mas ele fala para o líder. Muitas vezes ele nem fala para o líder, mas fala daquele que tocou a bola 3 vezes para ele dentro de campo. E nisso eu estudei muito, sabe? O futebol é uma estratégia maravilhosa para você fortalecer a equipe. No meu trabalho hoje, eu uso muitas técnicas de futebol. Então é aquela história, sabe? Você só passa a bola para quem você confia. Não é? Quando você sobe para cabecear uma bola, por que você sobe para cabecear com os olhos abertos? Para você dar direção. Então tem tantos fundamentos dentro do futebol que a gente aplica na palavra e da palavra para o futebol, que assim, modéstia à parte, a gente teria que fazer alguns bate-papos desses, sabe? As crianças, principalmente, eu tenho um projeto que está no meu coração de fazer uma escolinha de futebol na igreja. Sabe? Então, você já começa a ensinar a criança em confiar naquele que está ali no campo com ela. Né? O magrinho, o gordinho. Sabe? Porque dentro de campo não tem isso. E se tem, está ali alguém para explicar. Assim, ó, ele está ali melhor posicionado. Então, ele, como está mais perto do gol, toca para ele que ele faz o gol mais fácil. Isso a criança vai levando para ela. Aí chega na escola, quando alguém pede uma borracha emprestada, o que ela faz? Ela empresta na hora. Porque ela lembra do passe que ela recebeu dentro do futebol. E isso não tem palavras. A minha próxima pergunta é justamente nisso, nessa vertente. Você acredita que o Ministério de Esportes é voltado para a comunhão das pessoas que já estão dentro da igreja?
Ou é só voltado para isso? Com certeza, com certeza. É um ministério tanto para fortalecer comunhão, quanto para receber pessoas novas. E estrategicamente também, a gente deu início ao Ministério de Esportes na Feira de Ministérios, né? Foi algo que o pastor Lobo me desafiou e confiou, sabendo que eu já tinha vindo de um Ministério de Esportes, né? Onde essa questão da comunhão é assim. Eu conheço o pastor Alan. Mas eu não sei se ele joga futebol. Não é? Então, assim, pastor Alan, o que você acha de visitar a gente na quinta-feira, lá, bater uma bolinha? Fala, não, mas eu estou fora disso aí, faz tempo, estou fora de forma, eu vou me machucar, eu vou trabalhar e não sei o quê. A gente vai persistindo. Não é? A gente vai persistindo. Então, chega uma hora que, assim, o camarada vê que o amigo está indo, que o outro está indo. E aí chega nessa questão da comunhão. As pessoas começam a entender assim, poxa, é saudável, é gostoso estar lá, eu estou conhecendo mais pessoas na igreja. Mesmo eu não sendo muito talentoso, eu sou aceito. Perfeitamente. O Ministério de Futebol prova isso hoje na prática. Se um dia você for lá na quadra, você vai ver isso. Tem aqueles que são muito bons, tem aqueles que não são tão bons, mas não se sentem ruins. Então, o que a gente preparou? Primeiro, a gente precisava fortalecer o grupo. Quando cheguei na igreja, existia um futebol aqui, mas não era um ministério. Então, era um pessoal que se reunia para bater uma bola, tudo. Então, o que eu fiz? Claro, conversei com a grande maioria, eles abraçaram a ideia de transformar aquilo num esporte dentro da igreja, com propósito, com ministração, com comprometimento, né? Tem isso também, não é porque é futebol que eu não tenho comprometimento, mas que tudo aquilo estivesse sendo preparado para, no futuro próximo, receber quem não conhece a Cristo. E mesmo agora, com praticamente 2 anos de ministério, mas com 1 ano efetivo, né, de atividade, porque 1 ano praticamente parado, eu já vejo hoje a turma muito pronta para receber gente nova, gente que está chegando na igreja e gente que não conhece a Cristo, para fazer com que ela se sinta inserida, né, e conheça o trabalho, né, e faça parte daquele grupo, se sinta acolhido por cada um ali. Legal. E aí, minha próxima pergunta, você já deu uma namorada na resposta. Mas a minha pergunta é a seguinte, com a sua experiência, quais são as melhores táticas e estratégias que você usa para falar de Jesus nos eventos esportivos? Então, eu disse aqui algumas coisas. Quando a gente fala o futebol, assim, parece que quase todo mundo joga um pouquinho, né? Ou conhece um pouquinho, né? Como você bem disse, faz parte da cultura do brasileiro, né? O futebol. Mas falar de Cristo através do futebol tem que ser na prática, né, pastor? Tem que ser na prática. Foi um desafio muito grande esse período aqui de distanciamento ali no grupo, e para manter a comunhão, né, o fortalecimento do grupo, principalmente a não desistência, né, de permanecer no ministério, eu coloquei ali muitas coisas naquele grupo. Por exemplo, a gente falou sobre dermatoglofia. É um termo que usa para estudo do polegar. Então, através do polegar, da digital, você sabe quais são as atribuições mais apropriadas para a posição de um jogador. Isso foi um estudo que um amigo meu desenvolveu, o Dr. Lovian Henrique, de fisiologia, para saber que ele geneticamente tem uma aptidão mais, por exemplo, para atacante do que para defensor.
Então era algo que eu queria ter colocado na prática, mas em função da pandemia eu não consegui, mas coloquei no grupo. Então coloquei ali em formato de PowerPoint, fiz o pessoal buscar ali o polegar no carimbo ali para ver né, qual que era a marquinha que tinha no dedo, tudo. Então assim, as estratégias são grandes, assim, são muitas, mas a principal é estar ali na prática. A gente, nesse período, recebeu pessoas de fora que se inseriram na igreja. E me lembrei agora, antes dessa última parada, nós fizemos um jogo com os meninos, né, a gente chama de juniores, com um time de fora, onde eles não eram crentes, não conheciam a Cristo. E a gente sempre ora ali antes, agradece pela vida deles, por estar ali fazendo novas amizades, deles terem aceito jogar com a gente, que a gente ali não é diferente deles, mas que a gente estava ali para ganhar deles, né? Porque Deus pede para a gente fazer com excelência, e foi muito legal, porque isso acaba sendo bem descontraído. E no final foi muito legal. Porque assim, a gente acabou empatando o jogo, eles pediram para dar 5 minutos a mais lá, eles fizeram um gol a mais que a gente, então eles saíram achando que tinham ganho o jogo, e a gente deixou aquilo lá daquele jeito, porque é muito melhor eles felizes, né? E o testemunho correto, do que a gente tentar brigar por um gol, e nós ficamos no banco de reservas, para conversar sobre o jogo, para falar do esforço de cada um. Pastor, 3 meninos voltaram para ficar no banco ouvindo aquela conversa. 2 meninas que estavam com esses meninos ficaram lá para ouvir. E aqueles 3 meninos fizeram oração de entrega das suas vidas para Cristo. E mais do que isso, daqueles 3, um deles é um baita de um goleiro. E começou a caminhar com a gente. Verdade. Legal. Então, as estratégias, assim, a gente tem várias, realmente. Mas, normalmente, é aquela que Deus vai, e o Espírito Santo de Deus vai direcionar no dia. Essa pergunta não estava no roteiro, mas me surgiu. Tem alguma regra específica do futebol ou do esporte do pessoal da igreja? Mas eu digo do ponto de vista, né? Por exemplo, não sei se você chama de caneta, meu filho chama de caneta, quando a gente passa a bola pelo meio das pernas. Que eu saiba, o futebol na igreja tem uma regra, que é não pode dar caneta no pastor. Tem essa regra, ou o pastor nunca está impedido? Tem alguma regra do ponto de vista prático, assim, que é diferente? Se tem essa regra, eu não sei, não. Porque o pastor Marcos, quando está lá no jogo, por exemplo, e vai lá visitar a gente, eu quero dar uma caneta nele lá. Pastor Igor, então, que já foi profissional, ninguém dá moleza para o pastor Igor. Então, eu não estou sabendo dessa regra aí, não. Ali dentro do campo, a gente brinca, né? Claro, com todo respeito, e a gente fala que não é balé, né, pastor? Balé é uma outra dinâmica, tem um outro desenvolvimento, mas ali é jogo de contato, então assim, porque é o pastor, eu não vou driblar ele, ou então já que é o pastor, eu vou passar todas as bolas para ele fazer o gol. Não é bem assim, não. Mas se bem que o pastor Marcos sabe que eu gosto de passar a bola para ele fazer gol, Mas tem alguma, por exemplo, eu sei que tem uma regra que todo mundo sabe aí, que no futebol da igreja não pode palavrão. Não, né? Não. Tem algumas regrinhas, sim. Na verdade, assim, não pode e não deve nem chegar ao palavrão. Às vezes, o ânimo está até um pouco exaltado ali, né? Por isso a importância do devocional, do período de oração antes do jogo, né? A gente realmente tem essa prática mesmo, o pessoal sabe. Dificilmente quem chega sem orar, sem fazer o devocional, entra para campo para jogar. Se entra para jogar, entra depois que o pessoal está jogando. Então, assim, eu até hoje, de verdade, eu nunca ouvi ninguém, né, falar um palavrão, ofender alguém, né? Graças a Deus não passei por essa situação aqui, mas às vezes os ânimos se exaltam mesmo. Mas é coisa de jogo, né? Então, às vezes dá uma pegada um pouquinho mais dura, então eu já observo, peço para sentar um pouquinho, descansa, ou então troca, para não ter nenhum tipo de problema. Às vezes trata isso no final.
Sempre no final, sempre. Se acontecer alguma coisa, no final, chama para perto, fala assim, e aí, tá alguma coisa errada aí? Ou não, tá tudo em ordem e tal, então não fica nada para depois. Legal. Bom, e nós sabemos, você também já flertou com essa resposta, mas nós sabemos que normalmente quando a gente fala de Ministério de Esportes, os primeiros a se despertar para isso são os homens. Mas a participação das mulheres tem crescido e significativamente. Eu assisto muito pouco futebol, mas eu lembro que uma vez eu vi um cartaz, e aí foi inclusive por uma questão de piada, a Marta tinha sido eleita a melhor jogadora do mundo e num jogo do Flamengo um cara estava com cartaz, Marta para o Mengão, né? Então, as mulheres muitas vezes jogam de igual para igual. E há algum tipo de esporte voltado para esse público? Tem aumentado o número de mulheres que têm buscado o esporte dentro da igreja? Tem. Como eu adiantei aqui, começou um movimento entre algumas esposas, né, de membros do ministério. Depois, eu fazendo uma pesquisa de bastidores, eu entendi que tinha mais mulheres interessadas e, em função dessa curiosidade de saber se a gente poderia montar um time de futebol feminino, foi onde surgiu a possibilidade das novas modalidades. Então, eu vi que tinha algumas mulheres que queriam caminhar, né? Outras que iniciaram no pedal com a gente. Então, tem sim, a demanda ela tem aumentado. Eu sinceramente, assim, quando fala de futebol feminino, sempre foi taxado realmente como algo que não iria acontecer, né, que é um esporte machista, enfim. Mas hoje a gente vê que não é nada disso, né? Aliás, assim, hoje a mulher está na arbitragem, né? Ela é auxiliar de arbitragem, ela está no VAR, o futebol feminino brasileiro cresceu demais. A Marta, claro, foi uma das propulsoras, né? Uma das incentivadoras, né? Então, o profissionalismo dentro do futebol feminino tem crescido muito, né? Tem Libertadores da América, né? Futebol feminino. Então, poucos anos atrás, talvez isso seria inimaginável. Né? Inimaginável. Sim. Então, enfim, eu creio sim que isso vai crescer cada vez mais, né? Porque além de ser um esporte que está no coração, né, do mundo todo, que o pessoal gosta mesmo de futebol, as mulheres realmente vêm com tudo. E hoje a gente assiste alguns jogos assim, e de fato vê algumas mulheres assim que é absurdamente talentosas, né? E assim, claro que tem espaço, com certeza. Eu não vejo a hora, na verdade, de dar sequência. Logo a gente vai poder voltar a uma certa normalidade. E com relação à família, pai e filho, quando estão no campo, tem pai e filho ali no meio? Eu sei que tem. Tem pai e filho ali no meio? Como que eles tratam? Como que você trata essa questão de pais e filhos dentro do ministério? No final do ano passado, a quantidade de pais e filhos que entraram no ministério foi tão legal assim, que eu me vi na necessidade de criar um material de vídeo, né? E aí entra também essa questão da aceitação, né? Daquilo que a gente monta, daquilo que a gente se propõe, da forma como a gente se dedica para fazer as coisas. E foi muito jóia o resultado, né? Então, assim, de fazer um vídeo, o quanto foi importante para o pai estar dentro de quadra com o filho, e o filho também falando o quanto foi importante estar próximo do pai, né? Porque nós, como pais que somos, assim, a gente trabalha bastante, né? Então o ministério acaba sendo mais uma possibilidade, né? Mais um espaço onde o pai e o filho podem estar ali junto, né? Então, jogando futebol, brincando, suando, descontraindo, conhecendo Deus através do futebol, entendendo que aquelas pessoas ali são pessoas que você, né, pode confiar, que você não vai ser machucado, que não vai te ofender. Então, cresceu muito essa questão de pai e filho.
E assim, é muito legal ver isso também, né? Nada paga, às vezes, um filho fazendo gol e correndo lá para abraçar o pai e tudo. E assim, o Léo também joga futebol, então é um negócio que eu pratico dentro de casa, né? Então a gente acaba replicando para o ministério o respeito, o amor, né? O companheirismo, né? E tem sido muito legal mesmo. Agora você falou aí em respeito, antes você falou que trata pastor, se o pastor estiver lá no meio, trata ele de modo igual. No esporte, no geral, é comum acontecer briga, é comum acontecer desavença, é comum, às vezes, um está mais empenhado lá, dá uma entrada mais forte, o outro toma como uma ofensa pessoal. Isso no esporte na igreja acontece também? E se acontece, qual é o papel do líder e como você age nas horas em que isso acontece? Então, como eu disse aqui, a gente nunca entra em quadra sem orar, sem ministrar ali uma palavra. Porque assim, né, pastor, o pessoal normalmente vai do trabalho, né, porque o ministério é à noite. Então, assim, às vezes a gente passa por um dia muito difícil, né? E, lógico, eu não quero deixar de ir para o ministério, eu quero ir para o futebol, só que eu ainda estou nervoso, eu estou acelerado, eu estou ali com a adrenalina alta, porque eu fui cobrado, eu fui, enfim, injustiçado, fui pedido para fazer algo que eu não queria, enfim, né? Uma série de coisas. E sim, algumas vezes, depois que ora, depois faz o devocional, a gente ainda observa ali uma entrada ou outra mais dura. Só que assim, aí é que entra a importância do comprometimento. Então, assim, as pessoas que convivem ali, que têm essa comunhão no ministério, se conhecem, né? Então, se acontece uma jogada mais dura, eu não vou dizer automaticamente, mas naturalmente, quem recebe, vamos dizer assim, essa entrada, sabe que não foi de propósito, sabe que não foi para machucar, né? Ainda que machuque, é um acidente. Não, então. Eu já machuquei e já fui machucado no ministério, né? Eu até brinco, e foi com o Gui Endres. Ele, menino, meu Deus, toda vez que eu vejo o Jaime, eu falo, é uma benção, o Gui. E impressionante, assim, 2 ou 3 vezes a gente, dentro de campo, claro, sem querer, numa jogada ou outra, a gente se machucou. Então, o que eu falei para o Gui? Vamos combinar uma coisa? Você só joga no meu time, né? E eu só jogo no seu. Então, mas assim, é coisa de jogo mesmo, é coisa do esporte, não é que, agora entrou aquele, eu vou pegar ele. Não, não tem isso, né? É claro que assim, aí entra uma outra história também. Eu sempre formo os times antes de ir para o campo. Então, eu sei já como que cada um joga, o temperamento de cada um, a posição que eles preferem, e eu procuro fazer um time que eu sei que vai dar equilíbrio dentro de campo. Então, isso também ajuda, sabe? Porque se eu fizer um time mais de atacante, o outro mais de defensor, eu sei que a possibilidade de dar ruim é grande, pastor. Porque um vai querer fazer gol e o outro não vai querer deixar de qualquer jeito. Então, sempre, todas as vezes, no dia do jogo, eu já lanço lá no grupo quais são os times, quem vai jogar em cada time. Sai a escalação prévia. Já sai a escalação prévia. Então, normalmente é assim, por isso que não dá problema. Mas é que eu pergunto especialmente porque eventualmente pode acontecer, inclusive de um convidado, por exemplo. O cara fala, tem um time lá da igreja tal, que joga futebol, vamos lá. O cara vai, sabendo que é futebol na igreja, mas chega lá, na hora que veste o colete ou depois dos 10 minutos de jogo, o cara esquece que é o pessoal da igreja, né? E pode acontecer disso, né, de ocorrer. Tem uma pergunta que não está no roteiro, mas eu queria te fazer. Essas aí que eu estava com medo, pastor. Não, mas fica tranquilo. Quando você começou na área de esportes aqui na igreja, o pastor Igor ainda não estava na igreja. E o Igor, todo mundo sabe, já teve entrevista dele aqui no Teu Legal, inclusive, ele foi jogador profissional.
Quando ele entrou com o time, como foi o coração quando ele começou a jogar com vocês? Como ficou o coração do pessoal de receber um jogador profissional? Ele é um jogador profissional e ainda ele foi jogador profissional e ele ainda está numa idade que, se ele quisesse, ele ainda estaria na ativa, né? Como é receber um jogador profissional ali no meio? O pessoal aceitou bem isso? Com certeza. Até eu fiquei emocionado quando vi o pastor Igor lá. E assim, ele sabe disso. O pastor Igor dentro de campo é outra história. É outra história. Na linguagem do futebol ali é outro nível. Não tem comparação, porque um atleta profissional, ele tem um chute diferente, ele tem um posicionamento diferente, ele tem um jogo de corpo diferente, ele tem um arranque diferente, né? Ele administra quando ele está com a bola de um modo diferente. Então é notório, assim, até quem não joga futebol e que nem gosta, nem alguém que não goste tanto de futebol, nota que é diferenciado, né? E claro, em função de treinamento, experiência, uma série de coisas. Então, mas ninguém dá moleza pro pastor Igor lá também, não. Mas não teve lobby, assim, eu queria jogar no time do Igor, tal, chama ele pro nosso time, ele vai ficar bravo comigo. Ele vai ficar bravo comigo, mas pastor, eu vou falar, pastor. Você é muito mole, pastor, dentro de quadro. O pastor Igor, o pessoal fala assim, que pode encostar no pastor Igor que ele cai. Entendeu? Brincadeira, pastor, eu te amo, você sabe disso. Eu vou fazer um recorte especial dessa resposta, vou mandar para ele. Legal. Muito bem. A nossa próxima pergunta, basicamente, você já respondeu, que é sobre os novos projetos do ministério. Mas eu queria aproveitar, então, e ampliar ela, porque, especialmente no Teu Legal, no canal da IBBR, tem muita gente, a maioria das visualizações são de pessoas da igreja mesmo. Mas no Teu Legal, não. No Teu Legal tem muita gente que não é membro da IBBR e que acaba nos assistindo lá. Às vezes a pessoa está numa outra igreja ou numa outra cidade, tem vontade de fundar um ministério de esportes lá e tal. Se precisar de ajuda, pode entrar em contato com o Walter. O Walter está à disposição para ajudar o pessoal? Por favor, façam isso. Uma das coisas assim que eu sonho com esse ministério é de jogar fora. Pegar o time daqui e jogar em outro lugar. Né? Nós já estávamos nos preparando para isso. Né? Nós precisamos disso. Né? O ministério está sendo formado, ele está ganhando corpo, musculatura para isso mesmo. Né? Para implantar outros ministérios. Eu já tive essa experiência, né, alguns anos atrás, e é mesmo, pastor, as possibilidades que o Ministério de Esportes, através do futebol, principalmente, leva para as outras comunidades, para outros bairros e outras cidades, é absurdo. Não é? Nós, assim, o futebol, ele abre muitas portas, principalmente para o exterior. Não é? Então, eu sonho, sim, com um ministério forte, preparado para implantar ministérios em outras igrejas. A gente está preparado para isso. Então, assim, a gente está preparado em todos os sentidos. A gente está preparado de pessoas, a gente está preparado com estrutura, a gente está preparado com estratégias. Né? E interessante que o Ministério de Esportes, através do futebol dentro da igreja, ele abre outras ramificações. Desculpa, por exemplo, eu, em São Paulo, através do Ministério de Futebol, eu passei a dar aula no Fundação Casa. Então, eu ia dar aula para os meninos lá. Que basicamente são os menores infratores. Exatamente, né? São os menores infratores. Então, com o futebol, nós levávamos esperança para aqueles meninos. E era muito interessante, porque assim, ao mesmo tempo que alguns achavam muito perigoso, e eu confesso para o pastor que às vezes eu sentia também um pouco de medo, na mesma hora eu perdia, porque eles às vezes queriam mais conversar do que jogar futebol. Né? Eles queriam perguntar sobre as coisas do lado de fora,
eles queriam ali muitas vezes externar alguns sentimentos ruins. Eu tenho experiências guardadas assim que eu nunca vou esquecer. Então, quem quiser implantar um ministério desse tipo, por favor, não perca tempo, né? Agora com o afrouxamento, né, das medidas restritivas, em nome de Jesus, com a vacinação, a gente tendo um pouco mais de liberdade, puxa vida, eu tenho um time pronto para a gente poder fazer isso. Legal. E se alguém tem já na sua igreja um ministério de esportes bem estabelecido e um time bom, e quiser convidar para um torneio, a gente... Por favor. Também. Estamos caminhando para o final e na elaboração do seu roteiro, a maior dificuldade era achar um versículo que falasse sobre esportes. Na Bíblia não fala muito de esportes, até porque a visão que se tinha na época e no lugar de esportes não era a visão que se tem hoje, né? Então, realmente, a palavra esporte, por exemplo, não é citada na Bíblia. Mas eu sei que você é um devorador e eu queria caminhar já para o final lhe perguntando qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê. Pastor, eu gosto muito de ler Provérbios, gosto muito de Salmos, mas desde o início da minha conversão, eu não sei se o pastor tem isso também, eu conheço alguns irmãos e outros pastores que têm consigo não um versículo preferido, mas talvez aquele que fale mais, né? O que quer dizer o seu ministério, ou a sua conversão, a sua vocação. Eu gosto do livro de Isaías. E Isaías 40, 30, 31, diz, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, né? Correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu, como todo mundo sabe, sou corintiano, né, pastor? Então eu tive uma época que eu sofri muito torcendo pro Corinthians. E impressionante, assim, quando a gente fala de Isaías 40, 30, né, 31, o futebol tem muito disso, sabe? É um esporte em equipe que muitas vezes 2, 3 não vão estar bem. É hora dos outros 7 ou 8 correr por aqueles, sabe? Então, quando isso acontece dentro de campo, você vê nitidamente o quanto é importante todos os membros de um só corpo, né? O esporte coletivo, ele proporciona isso. Ele faz com que aqueles que não estão tão bem saiam vitoriosos mesmo assim, né? Então, é isso. É uma passagem assim que caminha comigo. Eu não desisto das coisas. Eu realmente sou apaixonado por Cristo. Eu procuro me dedicar ao máximo no meu ministério. Eu faço com que aqueles que caminham comigo se apaixonem também da mesma forma. E é sempre assim, sabe? Primeiro lugar é a pessoa, né? Foi o que você bem disse. Não importa se ele sabe muito de futebol, se ele sabe pouco. Se Deus permitiu que ele estivesse ali, tem propósito para aquilo, né? Então, se ele não se sair bem no futebol, dali ele vai saber em algum outro lugar na igreja onde ele pode servir. Então, é para isso que existe o Ministério de Esportes, para servir aqueles que fazem parte do corpo e aqueles que estão sendo inseridos no corpo. O texto literalmente fala: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu lembrei de um pastor Renato, amigo, e que era professor de física. E nós trabalhávamos na mesma escola, eu era professor de português, ele de física, e toda terça, que era o dia que ele dava aula, ele orava e ele citava esse versículo. Então, começávamos o dia, lembrando que ia ser um dia de corrida, um dia de caminhada, mas que nós não íamos fadigar justamente por causa disso. E a minha última pergunta é sempre totalmente diferente, mas é sempre a mesma.
É um paradoxo. Minha última pergunta é sempre a seguinte: que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? E aí eu sei que essa é talvez a mais difícil de todas, mas é uma oportunidade de você complementar algo que a gente não tenha abordado, algo que a gente não tenha... Pastor, eu acho que até quando eu vou conseguir jogar futebol? E até quando você acha que você vai conseguir jogar futebol? Até quando meus joelhos aguentarem, pastor. Porque o último jogo eu voltei com muita dor no joelho. Eu até perguntei para Andréia, será que é porque eu estou ficando velho? E aquilo eu não aceitei de jeito nenhum. Aquilo doeu meu coração. Eu falei, eu estou com 43 anos, mas minha cabeça tem 16, tem 18, sabe? Então, nas minhas orações, eu peço realmente para que Deus fortaleça os meus ossos, os meus músculos, porque eu preciso do meu corpo para continuar desenvolvendo o meu ministério. Então, acho que é isso. Mas ainda que por qualquer motivo tenha que parar o jogo, a gente muda de categoria, vai para técnico, vai para conselheiro e tal. Exatamente. Então, joga nos bastidores, vai na organização, né? Mas é isso. Legal. E a gente sempre encerra com o convidado orando. E aí, pessoal, talvez não saiba, mas você, além do Ministério de Esportes, você pertence a outros ministérios aqui na igreja também. Você de vez em quando está no louvor, tal, mas você também está na intercessão. Então, eu normalmente peço para a pessoa orar pela gente, pelas pessoas que acompanham. No caso do rapaz da intercessão, eu acho que você não vai me deixar na mão, né? Não? De jeito nenhum. Então claro você pode orar pela gente, por favor? Claro, vamos sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecer, Senhor, por este tempo precioso que nós tivemos aqui, Pai. Como é bom falar das Suas coisas. Como é bom poder lembrar de tantas coisas que o Senhor já fez e como é bom falar daquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós cremos, Pai, de todo o nosso coração que o Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus do amanhã. É o Deus que renova as nossas forças, assim como diz a Tua palavra. É o Deus que nos dá o privilégio de Te servir com os dons que o Senhor nos deu. Por isso, Pai, eu Te agradeço pela vida do pastor Alan. Obrigado por este projeto. Senhor Deus, que o Senhor continue fortalecendo o pastor Alan, dando ele direção necessária, estratégia. Continue enchendo o Teu filho, Pai, da Tua unção, da Tua graça, da Tua sabedoria. Senhor Deus, eu Te agradeço, Pai, por estar aqui. É muito bom poder falar das Tuas coisas, Pai. Que cada um que escutar, não só essa, mas todas as entrevistas do Teu Legal sejam ministradas pelo poder do Teu Espírito Santo. Mais do que uma troca de ideias, mais do que uma entrevista, que as pessoas possam entender que o Senhor está conosco. E quando o Senhor está conosco, tudo é possível. Na Tua palavra diz, tudo é possível àquele que crê. Então nós não estamos falando aqui de quem joga mais ou menos futebol. A gente está falando aqui de quem está disposto a Te conhecer, a Te servir, a crescer na fé e provar das maravilhas que vem do Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela nossa amada Igreja Batista de Bom Retiro. Que ela continue crescendo, Pai. Que ela continue crescendo. Senhor, que através do futebol, que através das outras modalidades, que através dos outros ministérios dessa igreja, ela possa ser expandida não só aqui no Bom Retiro, mas como para toda Curitiba, para todo o Paraná, todo o Brasil e para os confins dessa terra, Pai. Obrigado, Deus, porque o poder do Teu Espírito Santo está nesse lugar. E eu Te glorifico. Agradeço, Pai, por estar aqui. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Você recebeu hoje alguns desafios, alguns convites, mas eu queria ampliar. Talvez você tenha reparado que o Walter falou com muita paixão a respeito da arquitetura. E eu não explorei mais isso porque a conversa hoje era direcionada ao esporte. Mas eu queria te convidar para a semana que vem você acompanhar a nossa conversa aqui, que vai ser com a Dea, que é também uma artista plástica aqui da IBBR, e que aí sim eu vou conversar com ela sobre a arte, sobre o valor da arte
tenho certeza que o Walter também vai gostar do tema. Semana que vem vai estar aqui. E se você gosta de esporte, se você tem, às vezes, um filho adolescente, às vezes tem uma filha que se interessa por esporte, tenha vontade de ter um ministério de esporte na sua igreja, entende que na sua igreja há um espaço e às vezes tem ali um jovem, às vezes tem ali uma pessoa que poderia assumir isso com excelência, manda essa conversa para essa pessoa também, ajuda a gente a multiplicar também essa visão ministerial do esporte. Durante muito tempo, infelizmente, nossas igrejas encararam com muito preconceito o esporte e criaram uma cultura de afastamento. Vamos restaurar isso, vamos trazer o esporte para dentro, como vocês viram aqui, tanto depoimento legal do Walter, isso é agregador, isso é aglutinador, faz com que a gente se volte ainda mais para a vida no dia a dia com o nosso irmão. Então, não deixe essa mensagem morrer aí no seu histórico do YouTube e multiplica ela também. E assina aí o canal, para você receber também as nossas outras conversas, porque sempre a gente tenta sempre ter mais ou menos essa como o Walter, uma conversa de excelência com alguém que tem conhecimento tanto teórico quanto prático, tem vivência no assunto. Então, nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Tchau, tchau.